Canal Rabi Lopes. Um nível acima. Voltou? Então fica aí, porque hoje o assunto tem a ver até com seu calendário. Esse aqui é o canal Rabi Lopes, canal de variedades com cosmovisão cristã. Se inscreva no canal, compartilhe, dá um like e conheça as nossas playlists, onde os vídeos estão divididos por assunto. Então vamos para o tema de hoje, né? Eu gosto muito de ensinar sobre o Salmo 2, porque o Salmo 2, de maneira profética, me diz que um dia as nações vão se rebelar, e lá está dito que eles vão se rebelar contra o Senhor e contra o seu ungido. E eles vão dizer assim: nós não aguentamos mais. As nações, nós não aguentamos mais, vamos tirar de nós o seu jugo, porque esse jugo é muito pesado. Eu procuro uma maneira mais simples possível de ensinar para as pessoas alguma tradução contemporânea ou odierna que faça elas entenderem exatamente o que vai acontecer. Então eu traduzo as nações como a ONU, ou as Nações Unidas, as nações e as Nações Unidas, com ONU ou sem ONU. E quando as nações disserem não aguentamos mais o Senhor e o seu ungido, traduzido de uma maneira livre, vamos dizer assim, só a nível pedagógico, contra o Senhor e contra o seu ungido, quer dizer contra Jeová e contra Jesus, literalmente. Não literalmente, mas aqui para fins de entendimento. Não aguentamos mais Jeová e o seu ungido. É a mesma maneira, é o mesmo jeito de dizer não aguentamos mais Jeová e Jesus, e mais especificamente não aguentamos mais o judaísmo e o cristianismo. Não aguentamos a cultura judaico-cristã, ela é opressora. Salmo 2, sacudamos de nós as suas algemas, tá demais, vamos parar com isso. Acredite, vai ter um dia que o mundo inteiro vai se revoltar contra toda a herança judaico-cristã, contra o judaísmo e contra o cristianismo. Ok, e esse processo ele está em ação. Existe uma agenda internacional para a destruição da sociedade ocidental, da cultura ocidental, para a destruição da cultura judaico-cristã, e intelectuais de plantão são contratados para irem ganhando campo, assim, pela resistência mesmo. Então, por que o tema de hoje tem a ver com o calendário? Porque nós estamos em que ano? Estamos em 2020. 2020 o quê? Antes de Cristo ou depois de Cristo? Depois de Cristo você diria, porque isso é o marco regulador histórico. É assim, são as convenções internacionais que pegam certos pontos da história humana para marcar o divisor de tempo. E a pessoa de Jesus Cristo é o maior divisor. Então, Aristóteles, por exemplo, é, 500 antes de Cristo. Pois bem, algumas pessoas começaram a mudar isso. Algumas pessoas a nível internacional, algum historiador, né? E no Brasil, a coisa está entrando. E eu fui informado que a Secretaria de Educação do Estado de Goiás mudou os textos. Aí um aluno perguntou assim, porque eles não estão mais usando o termo antes ou depois de Cristo. Não é AC ou DC. Eles estão usando AEC ou DEC ou EC, que quer dizer antes da Era Comum, ou depois da Era Comum, ou na Era Comum. Por quê? Porque eles dizem, olha, tem gente que não tem religião e Cristo é uma figura religiosa e tal. Acredite, isso está acontecendo no Brasil, estado de Goiás. E graças a Deus, assim, pelos recursos online desses períodos de pandemia, porque muita coisa ficou gravada e a gente pôde ver a doutrinação nas escolas como está sendo. Então perguntaram para uma professora, e tá certo isso? Olha o que ela disse.
Não, não mudaram, tá? Nem tá errado. A gente vai explicar mais uma vez. É sempre bom quando aparece, porque essa é uma descrição aí da divisão do tempo, da linha do tempo de antes de Cristo e depois de Cristo, que a gente fez uma mudança na denominação aí. Ela é utilizada em algumas, enfim, alguns escritos, algumas literaturas aí, mas a Secretaria de Educação. Antes. Ok. Essa aqui é a voz do Gustavo Goyer, lá do Papo Conservador. Então a moça falou: ela vai dizer na fala dela, né? Você pode ver depois aí na internet. Tem aí umas literaturas que usam, que não sei o quê, né? Mas nós estamos mudando. Não é uma literatura que usa, isso é um critério científico que tem sido sempre adotado de datação. Por que tirar Cristo? Essa é a grande pergunta, né? Tem 2 micos que eles vão pagar. 2 micos, mas assim, 2 micos horrorosos. Atenção, vocês de Goiás, se manifestem contra isso. É seu dinheiro público usado para perverter a tua fé, para ensinar as crianças que a tua herança cristã não vale nada e ela pode ser dispensada. Não que o termo depois de Cristo ou antes de Cristo vá fazer alguém mais ou menos espiritual, mas veja a astúcia desse pessoal. Então, assim, primeiro eles vão pagar 2 micos. O primeiro deles é que a professora, esse pessoal aí, eles não sabem de onde vem o termo era comum. O termo era comum vem do judaísmo. Então, na tentativa de destruir o cristianismo, aos poucos, eles vão elevar o judaísmo. Porque quem usou esse termo era comum foi os judeus. Porque no calendário judeu não tem assim antes de Cristo, depois de Cristo. Ora, não tem nem Cristo. Alguns judeus pensam que Jesus é um Deus católico, alguns chamam de Iasca, né, pejorativamente e tal. Alguns nem sabem, não querem saber e tudo. Então o calendário judaico não tem antes de Cristo e depois de Cristo, tem era comum. O calendário judaico hoje, falando a datação judaica, né? O calendário judaico hoje está em 5.770 depois da criação, né? Como não entra Jesus Cristo na parada, quando é para se referir à era cristã, diz era comum. Por que era comum? Porque é uma era comum aos judeus e aos outros povos. Vão partilhar dessa mesma era, mas o judeu não vai usar a expressão, estou falando judeu de Israel, praticante, ou racídico de Nova York, etc. Não vai usar a expressão depois de Cristo, vai usar era comum. Esse pessoal não sabe, né, que ao tentar fazer isso, está elevando a bola do judaísmo. Mas um dia eles vão se voltar contra o judaísmo também e vão ter que arranjar outro termo. Né? Para o muçulmano isso aí não é problema, porque Jesus para os muçulmanos é um grande profeta. Ok, Jesus, Mohammed, Moisés, é tudo ali entre os grandes profetas. Então o primeiro mico é esse. Por não saber de onde vem o termo, que esse pessoal não estuda, eles repetem ordens que vêm, sabe lá de onde? Dos infernos. Que vem as ordens para eles, fale assim, ó. Certo? Fala, aí ele, então eu falo assim, eu sou muito inteligente, eu falo do jeito que você diz. Porque eu sou uma pessoa inteligente. Eles repetem conteúdo, passam apostilas e assim que funciona. Então, por não saber de onde vem, acabaram dizendo o que o judaísmo gostaria que eles dissessem. Ok, esse é o primeiro mico. Que mico? O segundo mico é o seguinte: não adianta você tirar os termos antes de Cristo e depois de Cristo e botar era comum. Porque na hora que o aluno perguntar assim, tá bom, professor, e o que é essa era comum? Quando é que ela começou? A era comum começou com o nascimento daquele a quem não mencionamos, né? A era comum começou com o nascimento de Jesus Cristo, mas nós não queremos usar aqui, mas sim, Jesus veio ao mundo, lá em Israel e tal. Aí a gente não quer desagradar os ateus, não quer desagradar o chinês, não quer desagradar o muçulmano e tal. Aí a gente botou aqui esse... Percebe que o professor, sem saber, vai ter que pregar o evangelho, vai ter que dizer para a criança que Jesus Cristo veio ao mundo? Porque se o menino perguntar assim, tá bom, tá aqui, tá escrito era comum. E era comum é o quê? Começou quando? Começou há 6 milhões de anos. Começou do nada, foi o Big Bang. Não, era comum, é a era cristã, né? A era comum a judeus, a muçulmanos, a chinesa, todos os povos que seguem aí, acompanham
querendo ou não, são influenciados pelo calendário gregoriano. Então, era isso que vocês queriam? Vocês vão ter que explicar para cada criança que era comum. Começa com o nascimento de Jesus Cristo. Atenção, pais de Goiás. Façam seus filhos fazerem perguntas aos professores. Diga para o seu filho, pergunta assim para o professor. Professor, era comum? Começou quando? Tá? E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Comenta aqui se você sabia dessa armação que está acontecendo aos poucos. De tirar depois de Cristo e antes de Cristo do dicionário, do calendário. Já começou em Goiás. Não sei. Veja bem, o pessoal passa por cima do Ministério da Educação. Passa por cima da Presidência da República só para cumprir os seus objetivos. Só para causar confusão. Não, porque tem gente que não tem religião. E daí? Quer dizer que se eu não gostar da Revolução Francesa, eu vou ter que tirar do calendário? Né? Eu não gosto da queda de Constantinopla, acho que não devia estar aqui na história. Eu não gosto da queda do Império Romano. Todos os elementos marcadores da história que eu não concordar, eu vou ter que tirar, porque o chinês não gosta, porque o muçulmano... O que eles ensinam lá não me interessa. Aqui é Ocidente. Aqui é civilização cristã. A maioria é cristã e quer continuar sendo cristã. Ter isso no calendário não faz de você necessariamente um cristão. Mas eu gravei esse vídeo só para mostrar o tamanho da astúcia da serpente. É o progressismo, é a esquerda sendo esquerda. Tá? Quando a gente fala lá vem o bicho-papão, vem mesmo. E eles não vão parar nunca. Ok, esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Ensine seu filho a fazer pergunta. Quando começou a era cristã, professor? Fala de Jesus para mim. Aí foi com Jesus. Quem era Jesus, professor? Faça seu professor pregar o evangelho. É isso. Então, tô nessa campanha Maldito Inglês Intermediário 2. Dá um like lá para eu poder lançar o 3. Tá? Eu quero te ajudar a melhorar o seu inglês. Me ajuda lá. Um abraço.